O sol da manhã ainda lutava para atravessar a névoa cinzenta que cobria a Avenida São João, no centro de São Paulo, quando Mariana Silva começou a montar sua barraca de marmitas. Seus dedos calejados moviam-se com a precisão de quem repetia aquele ritual há mais de uma década, arrumando as panelas de alumínio ainda quentes, organizando os talheres descartáveis e ajeitando a toalha plástica de xadrez vermelho que cobria a mesinha dobrável. Era uma segunda-feira como qualquer outra, ou pelo menos deveria ser. Aos 43 anos, Mariana carregava no rosto as marcas de uma vida que nunca havia sido fácil. Rugas prematuras ao redor dos olhos contavam histórias de noites sem dormir, de contas atrasadas, de escolhas difíceis entre pagar a luz ou comprar material escolar para os filhos. Mas seus olhos castanhos ainda brilhavam com aquela determinação que a mantinha de pé todos os dias antes das 5 da manhã, preparando feijão, arroz, farofa e frango ensopado na cozinha apertada de seu apartamento na periferia da Zona Leste. O movimento começava cedo naquela esquina movimentada. Vendedores ambulantes, trabalhadores em trânsito, estudantes apressados e moradores de rua compunham o mosaico humano que dava vida àquele pedaço esquecido da cidade. Mariana conhecia muitos deles pelo nome, sabia das histórias de cada um, das dificuldades e pequenas vitórias que compartilhavam em conversas rápidas entre um cliente e outro. Era quase 9 horas quando ela o viu pela primeira vez. Um homem idoso, talvez com seus 70 anos, parado do outro lado da rua, observando sua barraca com uma intensidade que a deixou levemente desconfortável. Ele vestia uma calça jeans desgastada, mas limpa, uma camisa de flanela remendada com cuidado e um boné surrado que escondia parte do rosto marcado pelo tempo. Não tinha a aparência descuidada dos moradores de rua que ela estava acostumada a ver, mas algo em sua postura curvada e no jeito como segurava uma sacola de pano puída indicava que sua vida não era fácil. O olhar do homem fixava-se nas panelas fumegantes com uma expressão que Mariana conhecia bem demais. Era fome. Não aquela fome casual de quem está esperando o almoço, mas a fome profunda, aquela que corrói por dentro, que faz o estômago doer e a cabeça girar. Ela sabia reconhecer porque já havia sentido isso na própria pele, anos atrás, quando ficou desempregada e precisou escolher entre comer ou alimentar os filhos. Durante toda aquela manhã, sempre que Mariana levantava os olhos entre atender um cliente e outro, lá estava ele no mesmo lugar, observando. Não se aproximava, não pedia nada, apenas olhava. Por volta do meio-dia, quando o movimento estava no auge e ela mal tinha tempo de respirar entre servir uma marmita e receber o pagamento de outra, o idoso finalmente se afastou, desaparecendo entre a multidão. Mariana pensou que não o veria mais, mas se enganou. Na terça-feira, lá estava ele novamente no exato mesmo lugar, com as mesmas roupas, o mesmo olhar silencioso. E na quarta-feira também, sempre mantendo distância, nunca pedindo nada, apenas observando com aqueles olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Foi na quinta-feira que algo mudou. Mariana estava servindo seu último cliente da manhã quando sentiu uma presença próxima. Virou-se e encontrou o idoso parado ao lado de sua barraca, mais perto do que nunca estivera. De perto, ela pôde ver melhor seus traços. Um rosto anguloso, com rugas profundas que formavam um mapa de uma vida inteira de experiências. Mas o que mais chamou sua atenção foram os olhos dele, azuis, penetrantes, inteligentes. Não eram os olhos vazios de alguém derrotado pela vida, eram olhos que ainda buscavam algo, que ainda esperavam. "Oi, meu senhor", disse Mariana, limpando as mãos no avental manchado de molho. "O senhor quer uma marmita?" O homem hesitou. Seus lábios se moveram como se estivesse calculando palavras, pesando possibilidades. Mariana pôde ver a vergonha lutando contra a necessidade naquele rosto cansado. "Quanto custa?", perguntou ele finalmente, com uma voz rouca mas educada, que surpreendeu Mariana. Não era a voz que ela esperava. Havia nela uma dicção cuidadosa, palavras bem articuladas, como de alguém que um dia teve educação formal. "R$ 10", respondeu ela, já pegando uma marmita limpa. Mas antes que pudesse continuar, viu o homem baixar os olhos, derrotado. Ele começou a se afastar. Naquele momento,
Algo aconteceu dentro de Mariana. Talvez tenha sido a lembrança de sua própria mãe, Dona Conceição, que havia partido 3 anos antes, deixando como herança não dinheiro ou bens, mas ensinamentos sobre bondade e partilha. Quantas vezes ela havia escutado a voz da mãe dizendo que ninguém deveria passar fome, que o que temos de sobra deve ser dividido com quem não tem nada, ou talvez tenha sido simplesmente sua própria natureza generosa, aquela incapacidade de ver alguém sofrendo e não fazer nada. "Espera aí", chamou ela. O idoso parou, mas não se virou completamente. "Olha, hoje sobrou comida aqui. Ia acabar jogando fora no final do dia mesmo. Se o senhor quiser, pode levar. Não vou cobrar nada." O homem virou-se lentamente e Mariana viu algo se transformar em seus olhos. Surpresa, gratidão, talvez até um pouco de desconfiança, como se ele não conseguisse acreditar que alguém faria aquilo sem esperar nada em troca. "A senhora tem certeza?" perguntou ele, dando um passo hesitante na direção dela. "Tenho sim. Pega aí e vai comer em paz. Ninguém merece passar fome", respondeu Mariana, enchendo uma marmita generosa de arroz, feijão, farofa e 2 pedaços de frango ensopado. Colocou também um pouco de couve refogada e 2 fatias de laranja que havia trazido de casa. O idoso aceitou a marmita com as 2 mãos, segurando-a como se fosse algo precioso. Ele abriu a boca para dizer algo, mas as palavras pareceram falhar. Apenas conseguiu murmurar um obrigado tão baixo que Mariana quase não ouviu. "Pode ir tranquilo", disse ela sorrindo. "E se quiser, amanhã pode voltar. Sempre sobra alguma coisa." O homem assentiu, apertando a marmita contra o peito e se afastou em direção à praça próxima. Mariana o observou sentar-se sob a sombra de uma figueira grande, abrir cuidadosamente a marmita e começar a comer devagar, saboreando cada garfada como se fosse a primeira refeição em dias. E provavelmente era. Seu Antônio, o vendedor de água de coco da esquina, tinha observado toda a cena. Ele se aproximou balançando a cabeça. "Mariana, você é muito boa mesmo, mas esse pessoal aproveita, viu? Depois ele vai trazer um monte de amigo e você vai acabar perdendo dinheiro. Não importa, Antônio. É só um prato de comida. Não vai me deixar." "Pobre." "Você já é pobre, mulher", respondeu ele, "mas sem maldade. Não pode ficar dando comida de graça assim." Mariana apenas sorriu e voltou a organizar suas panelas. Ela sabia que Antônio não era mal intencionado, apenas prático demais. Mas havia coisas que não podiam ser medidas em reais e centavos. Naquela noite, enquanto lavava as panelas em sua cozinha pequena, com os filhos Caio e Beatriz fazendo lição na sala, Mariana pensou no idoso. Havia algo nele que a intrigava. A forma como segurava os talheres, a postura ereta mesmo com os ombros curvados pelo peso da vida. O jeito educado de agradecer. Quem seria aquele homem? Que história ele carregava? Ela não tinha como saber que aquele simples gesto de oferecer um prato de comida estava prestes a mudar sua vida de formas que jamais poderia imaginar. Não tinha como saber que o idoso que observava sua barraca com olhos famintos guardava um segredo que transformaria não apenas o destino dela, mas o de muitas outras pessoas. No dia seguinte, uma sexta-feira nublada, o homem voltou. E continuaria voltando, todos os dias, no mesmo horário, criando um ritual silencioso que começaria a chamar a atenção de muita gente. O ritual começou de forma simples e se tornou parte da rotina de Mariana tão naturalmente quanto preparar o tempero do feijão ou dobrar as marmitas vazias no final do dia. Todas as manhãs, por volta das 11 horas, o idoso aparecia na esquina, sempre no mesmo lugar, sempre com as mesmas roupas limpas mas gastas, sempre com aquele olhar que já não carregava mais fome, mas gratidão. Mariana passou a separar uma marmita especial para ele. Não que fosse diferente das outras, mas ela colocava um cuidado extra, certificando-se de que tinha um pouco mais de carne, uma porção generosa de arroz e sempre uma fruta ou um doce que conseguia comprar com as pequenas sobras do dia. O homem aceitava a refeição com um aceno silencioso de cabeça,
Murmurava um obrigado quase inaudível e seguia para seu lugar sob a figueira na praça. Durante as primeiras 2 semanas, a comunicação entre eles se limitava a isso. Gestos simples, palavras mínimas, um entendimento tácito que não precisava de grandes declarações. Mariana respeitava o silêncio dele, e ele parecia apreciar que ela não fizesse perguntas invasivas sobre sua vida ou situação. Era um acordo não dito, uma espécie de pacto de respeito mútuo, mas nem todos na vizinhança viam aquilo com bons olhos. Dona Lourdes, que vendia pastel numa barraca a poucos metros de distância, foi a primeira a expressar sua desaprovação abertamente. Era uma mulher robusta, de voz alta e opiniões ainda mais altas, que gostava de se meter na vida alheia com a desculpa de estar dando conselhos. Mariana, você é muito boba, viu? Esse velho aí tá se aproveitando de você, disse ela numa tarde de calor escaldante, enxugando o suor da testa com um pano de prato. Você acha que ele não pode comprar comida? Aposto que ele tem dinheiro guardado em algum lugar. Esse pessoal da rua é assim mesmo. Finge que não tem nada, mas tem. Mariana continuou mexendo o feijão sem levantar os olhos. Não sei se ele tem ou não tem, Dona Lourdes. Só sei que quando ele chegou aqui pela primeira vez, estava com cara de quem não comia há dias. E eu não vou deixar ninguém passar fome se eu posso ajudar. Mas você também não está nadando em dinheiro, menina. Toda a marmita que você dá de graça é dinheiro que sai do seu bolso, do alimento dos seus filhos. É um prato de comida, Dona Lourdes, um só. Meus filhos não vão ficar sem comer por causa disso. Você é teimosa igual sua mãe, resmungou Dona Lourdes, voltando para sua barraca. Mas não diga depois que eu não avisei. As críticas não vinham só de Dona Lourdes. Wilson, o dono do bar da esquina, também tinha suas ressalvas. Ele era um homem de meia idade com uma barriga proeminente e uma desconfiança natural de qualquer coisa que fugisse ao padrão de transação comercial direta. Cuidado com esse velho aí, Rei Mariana, disse ele certa manhã, enquanto passava para abrir seu estabelecimento. Você não sabe nada sobre ele. Pode ser perigoso. Já pensou se ele é maluco? Já pensou se ele está te observando para fazer alguma coisa? Ele só está com fome, Wilson. Não está fazendo nada de errado. Por enquanto. Mas esse tipo de gente às vezes surta do nada. E você aqui sozinha, mulher, numa esquina movimentada. Qualquer coisa pode acontecer. Mariana suspirou, começando a se cansar das opiniões alheias. Já faz quase um mês que ele vem aqui todos os dias. Se quisesse fazer alguma coisa, já tinha feito. Ele só come e vai embora. Até o dia que não for mais assim, retrucou Wilson, balançando a cabeça. Mas as críticas mais duras vinham de alguns de seus próprios clientes. Havia aqueles que faziam comentários em voz baixa, olhando de lado para o idoso enquanto esperavam suas marmitas. Outros eram mais diretos, questionando por que ela dava comida de graça para um estranho quando tinha gente trabalhadora pagando. Um dia, um homem de terno amarrotado, que comprava marmita ali todos os dias há anos, fez um comentário que ficou ecoando na mente de Mariana. Você é muito boa, Mariana, mas bondade em excesso é burrice. Esse velho aí provavelmente bebe ou usa drogas. É por isso que está na rua. E você fica alimentando o vício dele. O senhor não sabe nada sobre ele, respondeu Mariana, com mais firmeza do que pretendia. Ninguém aqui sabe. Só porque alguém está passando dificuldade não significa que é viciado ou bandido. Mas geralmente é, insistiu o homem, pegando sua marmita e entregando as notas amassadas. Olha, é sua comida. Você faz o que quiser, mas não venha chorar depois se der errado. Mariana não chorou. Ela ignorou os comentários, os olhares de julgamento, as advertências bem-intencionadas e as críticas mal-intencionadas. Continuou, alimentando o idoso todos os dias porque algo dentro dela, talvez a voz da mãe que nunca saía completamente de sua cabeça, dizia que era a coisa certa a fazer. Com o passar das semanas, uma rotina se estabeleceu. O homem chegava sempre pontualmente às 11 horas. Mariana tinha sua marmita pronta. Ele aceitava, agradecia com palavras mínimas e ia para debaixo da árvore. Comia devagar, saboreando cada garfada, e depois retornava à marmita vazia lavada no dia seguinte. Foi só no final do segundo mês que algo mudou naquela rotina silenciosa.
Numa tarde particularmente tranquila, quando Mariana estava organizando suas panelas após o movimento do almoço, o idoso se aproximou da barraca de uma forma diferente. Em vez de apenas aceitar a marmita e partir, ele ficou ali, parado, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como começar. "Tudo bem, seu Joaquim?" perguntou Mariana. Ela havia começado a chamá-lo assim porque ele se parecia com um tio seu que havia partido anos atrás, e o nome simplesmente se fixou. Ele nunca havia corrigido, então ela assumiu que não se importava. O homem olhou para ela com aqueles olhos azuis penetrantes e pela primeira vez em 2 meses falou, mais do que apenas obrigado. "A senhora é uma pessoa muito boa. Que Deus abençoe a senhora e seus filhos." As palavras eram simples, mas a forma como foram ditas, carregadas de uma emoção contida, fez algo apertar no peito de Mariana. "Imagina, seu Joaquim. É só um prato de comida. Qualquer um faria o mesmo." "Não", disse ele, balançando a cabeça lentamente. "Não faria. Eu sei disso." Havia algo naquelas palavras, uma tristeza profunda misturada com uma certeza amarga, que deixou Mariana curiosa. Mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, ele já havia pegado sua marmita e se afastado. Foi uma semana depois daquele breve diálogo que o idoso deixou algo diferente. Quando Mariana chegou pela manhã para montar sua barraca, encontrou um lenço de pano dobrado cuidadosamente sobre sua mesinha, preso por uma pedra para não voar com o vento. Ela pegou o lenço, um tecido simples mas limpo, e notou que havia algo escrito nele com caneta. A caligrafia era surpreendentemente elegante, letras bem formadas que contrastavam com a aparência desgastada do dono delas. A mensagem era curta, mas tocante. Gratidão eterna por enxergar a humanidade onde outros só veem invisibilidade. Mariana leu e releu aquelas palavras, várias vezes, sentindo um nó na garganta. Havia uma educação ali, uma sensibilidade que revelava que aquele homem não era simplesmente mais um morador de rua sem história. Ele era alguém que um dia teve uma vida diferente, que conhecia as palavras certas e sabia usá-las com precisão. Quando o idoso apareceu naquele dia, Mariana o esperava com um sorriso diferente. "Recebi seu bilhete, seu Joaquim." Não precisava. Ele apenas sorriu de volta, um sorriso pequeno mas genuíno que iluminou brevemente aquele rosto cansado. E assim, os dias continuaram se acumulando, transformando-se em semanas e depois em meses. 3 meses, completos desde aquele primeiro dia em que o idoso havia parado do outro lado da rua, observando com olhos famintos. 3 meses de um ritual diário que havia se tornado tão natural quanto respirar. Mariana não tinha como saber que tudo estava prestes a mudar, que a manhã seguinte traria consigo uma reviravolta tão dramática e inesperada que transformaria não apenas sua vida, mas desafiaria tudo o que ela achava que sabia sobre bondade, destino e o poder de um simples gesto de compaixão. A manhã começou como qualquer outra. Mariana acordou às 5, preparou o café para os filhos, começou a cozinhar as marmitas e saiu de casa às 7 para montar sua barraca no centro. O céu estava limpo, um azul profundo que prometia um dia quente, e o movimento nas ruas já começava a ganhar ritmo. Eram quase 10 horas quando ela terminou de organizar tudo e serviu os primeiros clientes. Trabalhadores com pressa, estudantes atrasados, o fluxo normal de gente que dependia daquelas refeições caseiras e acessíveis. Mariana trabalhava no piloto automático, suas mãos executando movimentos tão praticados que não precisava pensar. Foi então que ela notou os carros. 2 veículos pretos, grandes e reluzentes, completamente fora de lugar naquela esquina de calçadas rachadas e prédios desbotados, estacionaram bem em frente à sua barraca. Não eram carros comuns, eram Mercedes-Benz, o tipo de veículo que Mariana só via na televisão ou passando em alta velocidade pelas avenidas principais da cidade. As portas se abriram quase simultaneamente, e de dentro saíram homens de terno escuro e gravata. 4 deles, todos com a mesma postura ereta, a mesma expressão séria e profissional. 2 pareciam ser seguranças, com fones de ouvido e uma atenção vigilante ao redor. Os outros 2 eram claramente advogados, carregando pastas de couro e exalando
Uma autoridade que fez o estômago de Mariana dar um nó. O movimento na rua praticamente parou. Vendedores ambulantes interromperam suas atividades para observar. Clientes esqueceram suas pressas momentaneamente. Até o trânsito pareceu diminuir, como se a própria cidade estivesse contendo a respiração. Mariana sentiu o coração disparar. Seu primeiro pensamento foi para os filhos. Será que tinha acontecido algo com Caio ou Beatriz? Mas não, eles estavam na escola. Então, o que queriam aqueles homens ali? Ela não tinha nenhuma dívida grande o suficiente para mandar advogados atrás dela. Não tinha nada de valor para ser processada. Um dos advogados, um homem alto de cabelos grisalhos perfeitamente penteados, aproximou-se da barraca. Ele tirou do bolso interno do paletó uma fotografia e a mostrou para Mariana. A senhora conhece este homem? Mariana olhou para a foto e sentiu seu mundo girar. Era o idoso, seu Joaquim. Mas não era o mesmo homem que ela via todos os dias. Na fotografia, ele vestia um terno impecável. Estava barbeado, com o cabelo bem cortado, e sorria em pé, ao lado do que parecia ser a fachada de um restaurante grande e moderno. Ele parecia diferente, mais jovem, mais vibrante, mas eram, inegavelmente, os mesmos olhos azuis penetrantes. Eu conheço sim, respondeu ela, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Por quê? Ele fez alguma coisa? Tá tudo bem com ele? O advogado trocou um olhar com seu colega antes de responder. Precisamos saber onde encontrá-lo. É urgente. A senhora sabe onde ele mora? Onde podemos achá-lo? Mariana estava completamente confusa agora. Ele costuma aparecer aqui todo dia por volta das 11 horas, mas eu não sei onde ele mora, não. Ele nunca disse. Dona Lourdes havia se aproximado, assim como Wilson e vários outros curiosos. A esquina inteira estava testemunhando aquela cena surreal. Pronto, eu sabia. Eu sabia que tinha coisa errada com aquele velho, exclamou Dona Lourdes com um tom de "eu avisei" na voz. Ele deve ter feito alguma coisa grave. Mariana, eu não te avisei? Antes que Mariana pudesse responder, antes que qualquer coisa pudesse ser esclarecida, uma voz familiar ecoou atrás dela. Estão procurando por mim? Todos viraram. O idoso estava ali, parado a poucos metros da barraca, com suas roupas simples e seu boné surrado. Mas havia algo diferente em sua postura agora. Ele estava mais ereto, os ombros menos curvados, como se um peso invisível tivesse sido tirado de cima dele. A reação dos advogados foi imediata e surpreendente. Os dois se aproximaram rapidamente e, para choque absoluto de todos os presentes, curvaram-se em uma reverência respeitosa. Senhor Tavares, graças a Deus encontramos o senhor. Estamos procurando há dias. Sua família está desesperada. Precisamos levá-lo de volta. Mariana sentiu que suas pernas fraquejaram. Senhor Tavares? Família? De volta para onde? Nada daquilo fazia o menor sentido. O idoso suspirou profundamente, como alguém que sabia que aquele momento chegaria eventualmente, mas esperava que demorasse um pouco mais. Eu sei, disse ele calmamente. Eu imaginei que não conseguiriam me deixar em paz por muito tempo. Senhor Tavares, com todo respeito, o senhor desapareceu há 3 meses. Sua família acionou a polícia, investigadores particulares. Temos procurado por toda São Paulo. O senhor não pode simplesmente abandonar tudo assim. Foi então que o idoso fez algo que deixou todos ainda mais perplexos. Ele virou-se para Mariana, e nos olhos dele havia uma mistura de gratidão, tristeza e algo que parecia ser admiração. Mariana, preciso lhe explicar algumas coisas, e peço desculpas por não ter sido sincero desde o começo. Seu Joaquim, o que está acontecendo? Quem são? Essas pessoas? Por que eles estão te chamando de Senhor Tavares? Porque esse é meu nome verdadeiro, Joaquim Tavares. E eu não sou quem você pensa que sou. Um dos advogados interveio, percebendo a confusão geral. Permita-me esclarecer. Esta é Mariana Silva, correto? A senhora foi quem alimentou o Sr. Tavares durante esses 3 meses? Mariana assentiu, ainda atordoada demais para falar. Então a senhora precisa saber a verdade. O homem que a senhora conhece como um morador de rua em dificuldades é na realidade Joaquim Tavares, fundador e proprietário da Sabor do Brasil,
a maior rede de restaurantes populares do país. Ele possui 200 unidades espalhadas por todo o território nacional e emprega mais de 15 mil pessoas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mariana olhou para o idoso, depois para os advogados, depois de volta para o idoso, tentando processar aquela informação que simplesmente não cabia em sua mente. Era impossível. Completamente impossível. Dona Lourdes foi a primeira a quebrar o silêncio. Você tá de brincadeira, né? Esse velho aí é dono de restaurante? Da maior rede de restaurantes populares do Brasil, corrigiu o advogado friamente. Wilson deu um passo à frente, seus olhos arregalados de incredulidade. Mas ele estava vestido igual um morador de rua, comendo comida de graça. Joaquim Tavares finalmente falou, sua voz ganhando uma autoridade que não estava lá antes. Porque eu quis. Porque eu precisava saber se ainda existia bondade verdadeira neste mundo, se ainda havia pessoas capazes de ajudar sem esperar nada em troca. Ele caminhou até a barraca de Mariana, ignorando a multidão que agora se formava ao redor deles. Há 6 meses, tive uma discussão terrível com meu filho, Henrique. Ele assumiu a direção operacional da empresa e começou a transformar tudo o que eu havia construído. Fechou as unidades menos lucrativas, aumentou os preços, demitiu funcionários antigos, tudo em nome de maximizar lucros. Ele esqueceu que eu não criei aquela empresa para ficar rico. Criei para alimentar pessoas, para dar oportunidade de trabalho, para servir. Mariana ouvia, ainda sem conseguir processar completamente. Fiquei desiludido, decepcionado. Comecei a questionar se as pessoas só faziam o bem quando tinha algum benefício envolvido. Será que alguém ainda ajudaria outra pessoa simplesmente porque é a coisa certa a fazer? Então decidi fazer um teste. Abandonei tudo, vesti roupas simples e passei 3 meses vivendo nas ruas, observando como as pessoas tratam aqueles que não têm nada. E o que você descobriu? Perguntou Mariana, sua voz finalmente retornando. Joaquim sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. Que em 3 meses inteiros, em uma cidade de milhões de pessoas, apenas uma pessoa me enxergou como ser humano. Apenas uma pessoa me ofereceu comida sem pedir nada em troca. Apenas uma pessoa provou que eu estava errado sobre o mundo. Essa pessoa foi você, Mariana. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Mariana antes que ela pudesse contê-las. Eu não fiz nada demais. Só dei comida. Qualquer um teria feito. Não, Mariana. Você estava errada quando disse isso antes. E ainda está errada agora. Em 3 meses, centenas de pessoas passaram por mim. Viram minha situação. E seguiram em frente. Você foi a única que parou. A única que se importou. E por isso, eu tenho uma dívida com você que nunca poderei pagar completamente. 2 dias se passaram desde aquela manhã surreal na esquina. 2 dias em que Mariana mal conseguiu dormir, revirar na cama pensando se tudo aquilo tinha sido real ou apenas um sonho elaborado de sua mente cansada. Mas o cartão de visita que estava guardado em sua bolsa com letras douradas em relevo e o nome do advogado principal, Dr. Fernando Almeida, provava que não havia sido imaginação. Joaquim Tavares havia partido naquele dia, acompanhado pelos advogados e seguranças, mas não antes de prometer que voltaria para conversar com ela adequadamente. E cumpriu sua palavra. No final da tarde do 2º dia, quando Mariana estava guardando suas panelas e se preparando para voltar para casa, um carro preto estacionou novamente em frente à barraca. Mas dessa vez, apenas o Dr. Fernando desceu. Boa tarde, Mariana. Posso ter alguns minutos do seu tempo? Ela acenou que sim, ainda se sentindo desconfortável com toda aquela formalidade. O advogado parecia notar seu desconforto e sorriu de forma mais calorosa. Sei que tudo isso deve estar sendo muito estranho para a senhora, mas vim aqui hoje com uma proposta do Sr. Joaquim. Ele gostaria de conversar pessoalmente com a senhora, mas antes precisava resolver algumas questões urgentes com a família e a empresa. Ele me pediu para explicar o que ele tem em mente. Mariana sentou-se em sua cadeira dobrável, sentindo as pernas fraquejarem. Tá bom,
Pode falar. O senhor Joaquim quer retomar o controle total da empresa. Ele percebeu que cometeu um erro ao se afastar e deixar seu filho transformar tudo sem supervisão. Mas ele não quer apenas voltar ao que era antes, ele quer criar algo novo, algo que combine o propósito original da empresa com uma visão renovada. E o que isso tem a ver comigo? Dr. Fernando abriu sua pasta e tirou alguns documentos. Tudo. O senhor Joaquim quer que a senhora seja parte fundamental dessa transformação. Ele quer transformar sua barraca na primeira unidade de um novo conceito de restaurante. Um lugar que mantenha a essência da comida caseira, do acolhimento, da humanidade, mas com estrutura profissional e sustentável. Mariana arregalou os olhos. Minha barraca? Mas eu não sei gerir um restaurante de verdade. Eu só sei fazer comida caseira e vender em marmita. E é exatamente isso que o senhor Joaquim quer. Não é para ser um restaurante fancy, como ele diz. É para ser um lugar onde as pessoas sintam que estão comendo a comida da casa delas, feita com carinho, a preço justo. A senhora seria a gerente. Além disso, ele quer oferecer à senhora 10% de participação societária nessa nova unidade. Mariana ficou em silêncio, tentando processar o que estava ouvindo. Participação societária? Gerente? Aquilo não fazia sentido. Mas por quê? Por que ele está fazendo isso? Porque a senhora devolveu a ele a fé na humanidade. Porque a senhora provou que ainda existem pessoas boas no mundo. E porque ele acredita que a senhora tem exatamente o coração e a essência que a empresa dele perdeu ao longo dos anos. Mariana balançou a cabeça, sentindo lágrimas quererem brotar novamente. Eu não sei o que dizer. Não precisa decidir agora. O senhor Joaquim gostaria de convidá-la para visitar a sede da empresa amanhã, conhecer a estrutura, entender melhor a proposta, tirar todas as suas dúvidas. Um carro virá buscá-la às 9 horas da manhã, se a senhora aceitar. Mariana pensou em seus filhos, nas contas atrasadas, na luta diária para conseguir dinheiro suficiente apenas para sobreviver. Pensou em todas as vezes que tinha que escolher entre comprar um caderno novo para Beatriz ou pagar a conta de luz. Pensou em todas as oportunidades que nunca teve porque nasceu pobre e sem educação formal. Eu vou, disse ela finalmente. Vou sim. Na manhã seguinte, Mariana acordou antes do alarme. Escolheu sua melhor roupa, uma calça jeans escura e uma blusa branca simples, mas limpa. Não tinha roupas elegantes, não tinha sapatos de salto ou bolsas de marca. Era o que tinha, e teria que ser suficiente. O carro chegou pontualmente às 9 horas. Era um motorista diferente, mais jovem, que cumprimentou Mariana com um sorriso simpático e abriu a porta de trás para ela. Pela primeira vez na vida, Mariana entrou num carro com ar-condicionado e bancos de couro. A sede da Sabor do Brasil ficava num prédio moderno na região da Avenida Paulista, um gigante de vidro e aço que se erguia imponente entre outros arranha-céus. Mariana olhou pela janela do carro, sentindo-se cada vez menor conforme se aproximavam. Quando o carro parou em frente ao prédio, Mariana respirou fundo. Era agora ou nunca. Ela saiu do veículo e caminhou em direção à entrada principal, suas sandálias simples fazendo um som tímido contra o piso de mármore. O saguão era imenso, com tetos altíssimos e decoração minimalista elegante. Havia um balcão de recepção onde 3 mulheres jovens, todas vestidas com uniformes impecáveis, atendiam visitantes. Mariana se aproximou tentando ignorar os olhares curiosos de outras pessoas que passavam. Bom dia, eu vim porque fui convidada pelo Sr. Joaquim Tavares. Meu nome é Mariana Silva. A recepcionista olhou para ela de cima a baixo, seu rosto assumindo uma expressão de desdém mal disfarçado. Tem certeza? Porque não vejo nenhum agendamento com esse nome aqui. Tenho sim. O Dr. Fernando me convidou ontem. A moça revirou os olhos sutilmente e pegou o telefone, fazendo uma ligação rápida enquanto falava em voz baixa, mas não baixa o suficiente para Mariana não ouvir. Tem uma mulher aqui dizendo que foi convidada pelo Sr. Joaquim. Mas pela aparência, acho que está mentindo. Quer que eu chame a segurança? Mariana sentiu seu rosto esquentar de vergonha e raiva. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa,
Uma voz trovejante ecoou pelo saguão. O que está acontecendo aqui? Todos viraram. Joaquim Tavares caminhava em direção à recepção com passos rápidos e determinados. Ele estava irreconhecível. Vestia um terno azul marinho perfeitamente cortado, o cabelo estava penteado, a barba aparada, mas os olhos ainda eram os mesmos, penetrantes e intensos. Senhor Tavares, essa mulher disse que... Começou a recepcionista, mas Joaquim a interrompeu com um gesto da mão. Essa mulher é minha convidada pessoal, e pelo que acabei de ouvir, você a tratou com total desrespeito. Qual é seu nome? A moça empalideceu. Fernanda, senhor. Eu só estava verificando porque ela não tinha agendamento e você presumiu que por causa das roupas dela, ela não poderia estar aqui legitimamente. É isso? Eu não quis dizer isso, senhor. Joaquim virou-se para Mariana, sua expressão suavizando imediatamente. Mariana, me desculpe por isso. Infelizmente, preconceito ainda é uma realidade neste país, até mesmo em minha própria empresa. Mas garanto que isso vai mudar. Pode ter certeza disso. Ele então virou-se de volta para a recepcionista. Você está suspensa por uma semana sem pagamento. Use esse tempo para refletir sobre respeito e empatia. 2 coisas que claramente faltam em você. A moça abaixou a cabeça, envergonhada, enquanto Joaquim fazia um gesto para Mariana o seguir. Eles entraram no elevador privativo e, durante a subida silenciosa até o último andar, Mariana finalmente falou. Obrigada por isso, mas não precisava ter sido tão duro com ela. Precisava sim. Se eu não fizer as pessoas entenderem que esse tipo de comportamento é inaceitável, nada vai mudar nunca. Você merece respeito, Mariana. Não por causa de mim, mas porque todo ser humano merece. O elevador abriu direto em uma sala de reuniões ampla, com uma mesa de madeira, enorme e paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. E ali, sentado em uma das cadeiras, estava um homem de aproximadamente 40 anos, vestido em um terno ainda mais caro que o de Joaquim. Seus olhos analisaram Mariana com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Mariana, este é meu filho, Henrique Tavares, disse Joaquim. Henrique, esta é Mariana Silva, a mulher sobre quem te falei. Henrique levantou-se e estendeu a mão educadamente, mas Mariana pôde sentir a frieza no gesto. Prazer em conhecê-la. Meu pai me contou sobre sua generosidade. A reunião que se seguiu foi tensa. Joaquim explicou detalhadamente seu plano de transformar a barraca de Mariana em um restaurante modelo, investindo na reforma do local e na estruturação do negócio. Henrique ouviu tudo com uma expressão cada vez mais cética. Pai, com todo respeito, isso não faz sentido empresarial, disse ele finalmente. A senhora Mariana parece ser uma pessoa admirável, mas gerir um restaurante profissional requer conhecimentos técnicos, experiência em gestão, entendimento de custos operacionais. Não é apenas fazer comida boa. Mariana sentiu seu estômago apertar, mas Joaquim respondeu antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Henrique, tudo o que você acabou de descrever pode ser ensinado, pode ser aprendido. Mas o que Mariana tem, o coração dela, a empatia, a capacidade de servir com amor genuíno, isso não se ensina. Isso ou você tem ou não tem. E essa empresa perdeu isso completamente sob sua gestão. As palavras de Joaquim ecoaram pela sala de reuniões, deixando um silêncio pesado no ar. Henrique apertou os lábios, claramente desconfortável com a crítica pública vinda do próprio pai. Mas depois de alguns segundos de tensão, ele suspirou e recostou-se na cadeira. Está bem, pai. Vou dar uma chance ao projeto, mas quero estar envolvido no processo. Quero garantir que tenhamos controles adequados, métricas de sucesso e que isso não se torne apenas um projeto emocional sem sustentabilidade financeira. Joaquim assentiu. É exatamente o que eu esperaria de você. Vamos fazer isso juntos. Combinar o coração com a cabeça. E Mariana, ele virou-se para ela, você estará no centro de tudo. Vamos investir na sua capacitação, trazer consultores para te ajudar com a parte administrativa, mas a essência, a alma do negócio, essa vem de você.
Mariana, que havia passado a maior parte da reunião em silêncio, absorvendo tudo com uma mistura de medo e esperança, finalmente encontrou sua voz. Eu vou fazer o meu melhor. Vou aprender tudo o que precisar aprender. Mas tem uma condição. Joaquim ergueu as sobrancelhas, surpreso, mas interessado. Qual? Quero contratar pessoas que também precisam de oportunidade. Vendedores ambulantes como eu. Gente que trabalha duro, mas nunca teve chance. Se vou fazer parte disso, quero que seja algo que realmente ajude quem precisa. Pela primeira vez desde o início da reunião, Henrique sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Agora eu entendo por que meu pai insiste tanto em você. Pode ser que essa parceria funcione melhor do que eu imaginava. As semanas seguintes foram um turbilhão. A esquina onde Mariana montava sua barraca transformou-se em um canteiro de obras. Engenheiros, arquitetos e designers foram contratados para criar um espaço que fosse acolhedor, mas profissional, simples, mas digno. A ideia era manter a essência de uma cozinha caseira, mas elevá-la a outro nível. Mariana participou de cada decisão. Escolheu as cores das paredes, um amarelo suave que lembrava o sol da manhã. Aprovou o layout da cozinha, garantindo que fosse funcional, mas mantendo aquela sensação de que ali se preparava comida com amor. Até mesmo os pratos e talheres foram escolhidos por ela. Optando por louças simples, mas de qualidade, nada muito elegante que pudesse intimidar os clientes mais humildes. Durante esse período, Mariana também começou um intensivo processo de capacitação. Pela manhã, ela tinha aulas de gestão financeira, aprendendo sobre custos, margens de lucro, controle de estoque. À tarde, participava de workshops sobre liderança e gestão de equipe. À noite, voltava para casa exausta, mas com a mente fervilhando de ideias e possibilidades. Henrique, surpreendentemente, tornou-se um aliado importante nesse processo. Ele era exigente e às vezes impaciente, mas Mariana logo percebeu que por baixo daquela casca dura havia alguém que realmente se importava com o sucesso da empresa do pai. E mais do que isso, ela viu que Henrique estava genuinamente impressionado com sua dedicação e capacidade de aprender rápido. Um dia, após uma reunião particularmente difícil sobre projeções financeiras, Henrique a chamou para uma conversa particular. Mariana, preciso te dizer uma coisa. Quando meu pai primeiro me contou sobre você, eu achei que era loucura. Pensei que ele estava sendo sentimental demais, tomando decisões baseadas em emoção ao invés de lógica, mas eu estava errado. Mariana olhou para ele, surpresa com a admissão. Você tem algo que eu perdi ao longo do caminho. Quando assumi o comando da empresa, fiquei tão focado em números, em crescimento, em lucro, que esqueci o porquê de tudo isso existir. Esqueci que meu pai criou isso para servir pessoas, não para enriquecer acionistas. É difícil lembrar disso quando você tem tanta pressão, respondeu Mariana gentilmente. Mas eu entendo o que seu pai quis dizer. Comida não é só comida. É cuidado, é amor. É uma forma de dizer para alguém que eles importam. Henrique assentiu, e pela primeira vez, Mariana viu vulnerabilidade em seus olhos. Você salvou mais do que meu pai, sabe? Você salvou esta empresa. E talvez tenha me salvado também. 3 meses depois, o restaurante estava pronto. Não era grande. Tinha capacidade para apenas 40 pessoas sentadas, mas era perfeito. As paredes amarelas refletiam a luz natural que entrava pelas janelas amplas. A cozinha aberta permitia que os clientes vissem a comida sendo preparada. Havia até mesmo um pequeno jardim nos fundos, onde Mariana plantou temperos frescos. A equipe que Mariana contratou era composta por 5 pessoas, todas vindas de situações similares à dela. Havia seu Roberto, um vendedor de cachorro-quente de 60 anos que nunca havia trabalhado em um restaurante formal. Dona Célia, que vendia bolos na rua há 15 anos. Jéssica, uma jovem mãe solteira que fazia quentinhas em casa. Todos eles foram treinados profissionalmente, mas mantiveram aquela autenticidade de quem cozinha com o coração. A inauguração foi marcada para uma quinta-feira de manhã. Joaquim insistiu em fazer algo simples, nada muito ostensivo. Mas quando Mariana chegou ao local às 7 da manhã, encontrou uma fila enorme que dava a volta no quarteirão. Clientes antigos da barraca,
Curiosos que haviam lido sobre o projeto na imprensa, moradores do bairro, todos esperavam ansiosos para experimentar o novo restaurante. Havia também jornalistas, 3 equipes de televisão, fotógrafos, repórteres com gravadores. A história de Mariana e Joaquim havia capturado a imaginação da cidade e todos queriam cobrir a inauguração. Joaquim chegou pouco depois, acompanhado por Henrique. Ele olhou para a fila e sorriu. Aquele sorriso genuíno que Mariana havia visto pela primeira vez debaixo da figueira, quando ele era apenas um idoso agradecido por um prato de comida. Você viu isso, Mariana? Isso aqui é o que acontece quando você coloca amor em tudo o que faz. A cerimônia de abertura foi emocionante. Joaquim fez um discurso curto, mas poderoso, contando sua história de forma resumida, sem entrar em muitos detalhes pessoais, mas deixando claro o que Mariana representava para ele e para a renovação da empresa. Há alguns meses, eu estava desiludido. Achava que o mundo havia perdido sua humanidade, que as pessoas só se importavam consigo mesmas. Mas então, conheci esta mulher extraordinária, e ela provou que eu estava errado. Mariana me deu comida quando eu tinha fome, mas mais do que isso, ela me deu esperança. E hoje, estamos aqui para celebrar não apenas a abertura de um restaurante, mas o renascimento de um propósito. Mariana também falou, suas mãos tremendo enquanto segurava o microfone. Ela não estava acostumada a falar em público, muito menos para tantas pessoas e câmeras, mas as palavras saíram do coração. Eu não fiz nada de especial. Só dei um prato de comida para alguém com fome. Mas aprendi que às vezes os gestos mais simples são os mais poderosos. E aprendi que quando você faz o bem sem esperar nada em troca, o universo tem formas misteriosas de retribuir. Então ela cortou a fita vermelha, as portas se abriram, e o primeiro dia oficial do restaurante Sabor de Casa começou. Foi um caos organizado. A cozinha fervilhava de atividade. Os garçons corriam de um lado para outro, mas Mariana manteve a calma, orientando sua equipe com a sabedoria de quem havia passado anos servindo comida na rua. E a comida? A comida era exatamente o que deveria ser. Simples, saborosa, feita com carinho. Feijão temperado do jeito certo, arroz soltinho, frango ensopado que derretia na boca, farofa crocante. Os clientes não apenas comiam, eles sorriam, conversavam. Voltavam no dia seguinte e no outro. Em uma semana, o restaurante já tinha clientes regulares. Em um mês, estava operando com lucro. Em 2 meses, tinha lista de espera nos horários de pico. Henrique analisava os números com uma expressão de genuína surpresa e admiração. Em todas as minhas planilhas e projeções, ele disse a Mariana um dia: "Eu nunca consegui prever algo assim. Você criou algo especial aqui. Algo que não pode ser medido apenas em lucro, mas em impacto humano." 6 meses após a inauguração, a vida de Mariana havia mudado completamente. Ela se mudou para um apartamento melhor, conseguiu colocar os filhos em boas escolas, pagou todas as suas dívidas. Mas mais do que as conquistas materiais, ela sentia uma realização profunda. Estava fazendo diferença na vida de outras pessoas, dando oportunidades, servindo com propósito. Foi numa tarde tranquila, quando o movimento do almoço já havia passado e ela estava fazendo o balanço do dia, que recebeu uma ligação inesperada. Era Dr. Fernando, o advogado. "Mariana, o Sr. Joaquim gostaria de conversar com você. Pode vir à sede amanhã pela manhã?" "Claro", respondeu ela curiosa. "Aconteceu alguma coisa?" "Algo bom. Muito bom. Mas ele prefere contar pessoalmente." Enquanto desligava o telefone, Mariana não tinha como saber que a próxima reviravolta em sua história estava prestes a acontecer, e que aquilo que ela achava que era o final feliz era apenas o começo de algo ainda maior. Na manhã seguinte, Mariana chegou à sede da Sabor do Brasil com um misto de ansiedade e curiosidade. Já não sentia mais o desconforto que sentira da primeira vez, quando foi tratada com preconceito pela recepcionista. Agora, as funcionárias da recepção a cumprimentavam pelo nome, com sorrisos genuínos e respeito verdadeiro. A história dela havia se espalhado pela empresa e ela se tornara uma espécie de símbolo da renovação que Joaquim estava implementando. O elevador a levou diretamente à sala de reuniões, onde encontrou não apenas Joaquim,
mas também Henrique e outros membros da alta direção da empresa. Todos se levantaram quando ela entrou, um gesto de respeito que ainda a fazia sentir-se desconcertada. Mariana, seja bem-vinda, disse Joaquim, indicando uma cadeira ao lado dele. Por favor, sente-se. Tenho novidades extraordinárias para compartilhar com você. Ela sentou-se, as mãos suando levemente de nervosismo. Joaquim sorriu, percebendo sua tensão, e começou a falar com aquela voz calma e paternal que ela aprendera a reconhecer. Nos últimos 6 meses, seu restaurante se tornou a unidade mais bem-sucedida de toda a nossa rede. Não apenas em termos de lucro, embora os números sejam excelentes, mas em satisfação do cliente, retenção de funcionários e impacto comunitário. Você provou que o modelo que defendemos funciona não apenas no papel, mas na prática. Henrique prosseguiu, abrindo uma apresentação em uma tela grande. Os números eram impressionantes. Índices de satisfação de 98%, taxa de retorno de clientes de 85%, zero de rotatividade de funcionários. Isso é algo raro em nossa indústria, explicou Henrique. A maioria dos restaurantes luta para manter esses indicadores em níveis muito mais baixos. O que você criou ali é, francamente, excepcional. Mariana sentiu seu coração acelerar. Mas o que isso significa? Joaquim inclinou-se para a frente, seus olhos azuis brilhando com entusiasmo. Significa que queremos expandir. Queremos abrir 12 novas unidades do Sabor de Casa nos próximos 18 meses, todas seguindo o mesmo modelo que você estabeleceu. Cada uma delas será gerida por pessoas que vieram de situações similares à sua, vendedores ambulantes, cozinheiras caseiras, pessoas com talento, mas sem oportunidades. E queremos que você seja a supervisora geral de todas essas unidades. Mariana ficou sem palavras. 12 restaurantes? Supervisora geral? Aquilo era muito mais do que ela jamais sonhara. Mas tem. Mas, continuou Joaquim, com um sorriso que revelava o quanto ele estava desfrutando daquele momento. Quando te ofereci 10% de participação societária no primeiro restaurante, eu estava testando uma ideia. Agora, quero levá-la adiante. Estou oferecendo a você 10% de participação em cada uma das novas unidades que vamos abrir. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mariana olhou para Joaquim, depois para Henrique, depois de volta para Joaquim, tentando processar o que acabara de ouvir. Espera, disse ela finalmente, a voz saindo quase como um sussurro. 10% de 12 restaurantes? Isso mesmo, confirmou. Henrique, além da participação que você já tem no primeiro. No total, você terá participação societária em 13 unidades. Baseado nas projeções financeiras, isso te tornará uma mulher muito bem estabelecida financeiramente nos próximos anos. Mariana sentiu lágrimas quererem brotar. Ela pensou em sua mãe, Dona Conceição, que havia trabalhado a vida inteira como empregada doméstica e nunca teve nada próprio. Pensou em seus filhos, Caio e Beatriz, e em todas as oportunidades que agora poderiam ter. Pensou em todas as noites que passou acordada, preocupada com contas, com o futuro, com como sobreviveria ao mês seguinte. Eu não sei o que dizer, murmurou ela. Isso é muito mais do que eu mereço. Joaquim balançou a cabeça veementemente. Não, Mariana. Isso é exatamente o que você merece. Você devolveu a mim não apenas a fé na humanidade, mas o propósito da minha empresa. Você provou que é possível fazer negócios com lucro sem perder a alma. E mais importante, você está criando oportunidades para outras pessoas que, assim como você, só precisavam de uma chance. Henrique acrescentou, com uma voz surpreendentemente emotiva. E você me ensinou que meu pai estava certo, que os números são importantes, mas não são tudo. Que às vezes, investir nas pessoas certas, mesmo que pareça arriscado no papel, é a melhor decisão de negócios que se pode fazer. Mariana aceitou a proposta, e os meses seguintes foram os mais intensos de sua vida. Ela viajou por São Paulo e outras cidades, identificando locais para as novas unidades, entrevistando candidatos para a gerência, compartilhando sua experiência e conhecimento. Cada pessoa que ela contratou tinha uma história similar à sua, histórias de luta, determinação e talento não reconhecido. A segunda unidade foi aberta na zona sul de São Paulo, em um bairro periférico chamado Jardim Ângela. A escolha do local foi deliberada.
Joaquim e Mariana queriam provar que era possível ter um negócio de sucesso mesmo nas áreas mais desafiadoras da cidade, servindo pessoas que muitas vezes eram ignoradas pelo mercado. A inauguração foi marcada para um sábado ensolarado. Diferentemente da primeira vez, Mariana já estava mais confortável com a atenção da mídia e com falar em público. Mas a emoção continuava lá, intacta e verdadeira. Quando chegou ao local, acompanhada por Joaquim, Henrique e sua própria família, Mariana viu uma multidão ainda maior que a da primeira inauguração. Havia moradores do bairro, pessoas que raramente tinham acesso a restaurantes de qualidade, crianças correndo animadas, idosos sentados nas calçadas esperando pacientemente. Seu Roberto, que havia sido promovido a gerente da segunda unidade, estava radiante com seu uniforme novo, recebendo os convidados com a mesma gentileza que Mariana lhe ensinara. A equipe dele era composta inteiramente por moradores locais, pessoas que ele próprio havia selecionado e treinado. Quando chegou a hora dos discursos, Joaquim foi o primeiro a falar. Sua voz ecoou pelo sistema de som montado especialmente para o evento. Quando criamos a Sabor do Brasil há 30 anos, meu sonho era simples. Queria alimentar pessoas. Queria que qualquer um, independente de quanto dinheiro tivesse no bolso, pudesse sentar e comer uma refeição digna, saborosa, feita com carinho. Mas ao longo dos anos, esse sonho foi se perdendo. A empresa cresceu, mas perdeu sua alma. E então, quando eu estava mais desiludido, encontrei uma pessoa que me lembrou por que eu havia começado tudo isso. Ele olhou para Mariana, que estava ao seu lado, e estendeu a mão para ela. Mariana pegou o microfone, suas mãos já não tremendo mais como antes. Há 1 ano, eu era apenas uma vendedora de marmitas numa esquina do centro de São Paulo. Lutava todos os dias para ganhar dinheiro suficiente para alimentar meus filhos e pagar minhas contas. Nunca imaginei que um simples gesto de oferecer comida a alguém com fome poderia mudar minha vida dessa forma. Ela olhou para a multidão, vendo rostos esperançosos, pessoas que provavelmente estavam lutando suas próprias batalhas diárias. Mas aprendi algo importante nesses meses. Aprendi que a bondade nunca é desperdiçada. Mesmo quando parece que ninguém nota, mesmo quando as pessoas ao seu redor dizem que você está sendo boba ou ingênua, fazer o bem sempre vale a pena. Sempre. As pessoas na multidão começaram a aplaudir, e Mariana sentiu seu coração se encher de gratidão. Este restaurante aqui não é só meu, é de todos vocês. É para os trabalhadores que saem cedo de casa e precisam de uma refeição boa e barata. É para as mães solteiras que não têm tempo de cozinhar, mas querem dar comida de verdade para seus filhos. É para os idosos que moram sozinhos e, às vezes, só querem um lugar acolhedor onde possam comer sem se sentir invisíveis. Ela fez uma pausa, as palavras seguintes saindo do fundo de sua alma. E é para todas as pessoas que um dia foram como eu, que trabalharam duro, mas nunca tiveram uma oportunidade. Porque agora nós estamos criando essas oportunidades. Não apenas aqui, mas em outros 12 lugares que vão abrir nos próximos meses. Estamos provando que é possível fazer negócios com o coração. Com lucro, sim, mas sem perder a humanidade. Henrique, que estava assistindo ao discurso, sentiu lágrimas nos olhos. Ele se aproximou e pediu o microfone por um momento. "Eu quero pedir desculpas publicamente", disse ele, sua voz carregada de emoção. "Quando conheci Mariana pela primeira vez, eu duvidei dela. Achei que meu pai estava sendo sentimental demais. Mas ela me provou que eu estava completamente errado. Ela não apenas salvou meu pai, ela salvou a empresa que ele construiu. E ela me ensinou que o sucesso verdadeiro não se mede apenas em lucro, mas em vidas transformadas." A cerimônia terminou com a tradicional fita sendo cortada, e as portas do segundo sabor de casa se abriram. A multidão entrou em ondas, enchendo todas as mesas, e logo o som de conversa animada, talheres tocando pratos e risos ecoavam pelo espaço. Mariana circulou entre as mesas, conversando com os clientes, ouvindo suas histórias, recebendo abraços e palavras de gratidão. E em cada rosto que via, reconhecia algo de si mesma, aquela luta diária pela dignidade, aquele desejo simples de ser visto como ser humano. Naquela noite,
Já em casa, depois de um dia exaustivo, mas maravilhoso, Mariana sentou-se na varanda de seu novo apartamento. Caio e Beatriz já dormiam em seus quartos, finalmente tendo cada um seu próprio espaço. Ela olhou para a cidade iluminada lá embaixo e pensou em tudo o que havia acontecido no último ano. De vendedora ambulante a empresária. De alguém que mal conseguia pagar as contas à sócia de 13 restaurantes. De alguém invisível aos olhos da sociedade a símbolo de esperança e transformação. Mas mais do que tudo isso, ela pensou em Joaquim, naquele idoso de roupas simples que um dia parou em frente à sua barraca com fome nos olhos. E pensou em como um único prato de comida, oferecido sem esperar nada em troca, havia desencadeado uma cadeia de eventos que mudara não apenas 2 vidas, mas potencialmente milhares. Ela fechou os olhos e sussurrou uma oração de gratidão. Não apenas por tudo que tinha conquistado, mas por ter mantido sua bondade mesmo quando era difícil. Por ter escutado a voz de sua mãe ecoando em sua cabeça, dizendo que ninguém deveria passar fome. Por ter escolhido a empatia quando a indiferença seria mais fácil. E ali, naquele momento de paz, Mariana entendeu a lição mais importante de todas. A bondade é um investimento que sempre retorna. Talvez não da forma que esperamos, talvez não quando esperamos, mas sempre de maneiras que transformam não apenas quem recebe, mas principalmente quem dá. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana e Joaquim tenha tocado seus corações como tocou o nosso ao contá-la. Esta narrativa nos lembra que os gestos mais simples de bondade podem ter o poder de transformar destinos inteiros. Mariana nos ensinou que nunca devemos subestimar o impacto de um ato de compaixão, por menor que pareça. Se esta história ressoou em você, não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like no vídeo e compartilhar nos comentários suas próprias experiências com a bondade inesperada. Acredita que pequenos gestos podem mudar o mundo? Conte-nos sua história. Todos os dias trazemos narrativas únicas que celebram a complexidade da vida, a força do espírito humano e o poder transformador da empatia. Não perca nossos próximos conteúdos. Lembre-se sempre, a bondade que você planta hoje pode florescer amanhã de formas que você jamais imaginou. Até a próxima história, e que você sempre encontre motivos para ser a mudança que deseja ver no mundo.